Olá, seja bem-vindo à aula de Trading Plan para Day Traders. A intenção dessa aula é guiar você passo a passo através de uma linha evolutiva para que você desenvolva cada uma das habilidades necessárias para ser um Day Trader eficiente. Se eu pudesse escolher uma única metodologia que me levasse à consistência, eu diria que este é o caminho. O plano de trading ou o Trading Plan, eu diria que é a verdadeira fórmula, o verdadeiro passo a passo para um trader se tornar consistente. Não porque ele vai te oferecer uma tática mágica que acerta em todas as operações, mas sim porque ele vai moldar todas as características necessárias, como conhecimentos de mercado, habilidades operacionais, condicionamento psicológico, além de gerenciamento de risco e outros tópicos essenciais para o seu sucesso no trade. Então vamos lá? Bom, o que seria necessário então para a gente se desenvolver como trader? Eu criei um plano distribuído dentro de 4 níveis básicos e cada um deles tem um propósito específico para que você desenvolva determinadas habilidades. O primeiro nível eu chamei de nível 0. Eu chamo ele de nível 0 porque, em primeiro lugar, ele não é preciso investir nenhum capital nesse momento. As operações devem ser feitas num simulador, porque o principal objetivo é ganhar condicionamento operacional, ganhar alguma noção de gerenciamento de risco e alguma noção de dinâmica de mercado. Considerando que você seja absolutamente cru, é importante ter algumas noções básicas. Então, nesta fase, você vai operar no simulador, não vai arriscar dinheiro de verdade. Recomendo operar com apenas 100 ações. Esse Trading Plan que a gente vai começar a ver agora, ele se aplica tanto para ações quanto opções. E tem algumas metas que você precisa atingir. A ideia é que você consiga fazer R$100 terminando este dia. Outros pontos importantes. A gente já tratou disso sobre isso na aula de gerenciamento de risco. O stop diário, eu acabei de falar, é R$100. Sendo assim, o que eu vou adotar como stop semanal seriam 3 dias de perda, certo? A semana tem 5 dias, então eu aceito perder 3 dias na semana no máximo. Se acontecer essa perda, a gente para só para estudar o mercado sem operações. Então, o stop semanal seria de R$300. O stop mensal seria o equivalente a estopar 2 semanas, ou seja, R$600. Por fim, o número de trades que faz parte da sua meta é de 30 entradas e 30 saídas. Você pode até achar muito nesse primeiro momento fazer 30 day trades, mas acredite, a minha meta era fazer 50 day trades. Eu achava impossível, até que através dessa meta eu fui descobrindo que era até tranquilo fazer 50 trades num dia, tá? Bom, qual que é a meta para a gente sair do nível 0? Conseguir passar 5 dias seguidos sem bater o stop de R$100 por dia. 5 dias consecutivos, tá ok? Bom, vale ressaltar que mais para frente a gente vai estudar esse mesmo Trading Plan aplicado a índice futuro, começando pelo mini índice, é claro, e depois ao dólar futuro, começando pelo mini dólar. Por hora, esse Trading Plan se aplica às ações e opções. O nível 1, saindo do nível 0 e indo para o nível 1, a gente vai manter alguns pontos a serem considerados como um objetivo. A gente mantém a ideia de condicionamento operacional, de gerenciamento de risco, mas aqui começa a entrar uma componente referente ao condicionamento psicológico. Por que isso? Porque nessa fase a gente vai começar a encarar as operações no mercado real. No nível 1, serão necessários R$2.000 que servirão como margem de garantia e gordura para eventuais perdas. O lote que você vai operar vai ser um lote mínimo, apenas 100 ações, um stop diário, desta vez com dinheiro real, de R$100 no máximo.
com um stop semanal de R$300 e um stop mensal de R$600. Lembrando que, se você bater o seu stop, você vai seguir acompanhando o mercado, fazendo ali o paper trade, imaginando o trade, escrevendo numa folha de papel ou num simulador, mas não arriscando dinheiro de verdade, ok? Número de entradas, número de saídas, número de trades que você vai fazer nessa fase, nesse nível. 20 entradas e 20 saídas. Repare que eu reduzi. Quando a gente estava falando de simulador, eu estava falando de 30 trades, agora eu estou falando de 20 trades, tá? A ideia é que você faça 5 dias seguidos sem bater aquele stop loss de R$100. Beleza? Saindo do nível 1, você vai avançar para o nível 2. O que eu considero no nível 1? Se você conseguiu operar 5 dias seguidos sem bater aquele stop de R$100, significa que você já tem algum gerenciamento de risco. Com isso, nesse nível 2, o que eu vou fazer? Eu vou manter o seu capital, são R$2.000, eu vou manter as ações que você vai operar, é lote mínimo ainda, 100 ações, não tenha pressa de aumentar o seu lote, vai chegar a hora para isso acontecer, e depois a gente vai buscar ali aceitar no máximo R$100 de perda, R$300 de perda semanal e R$300 de perda semanal e R$600 de perda mensal. O número de trades vai diminuir. Antes era 20, agora você vai ter que fazer 15 trades. Repare o seguinte, eu estou diminuindo gradativamente o número de operações exigidas para que você aos poucos deixe de focar em quantidade para focar em qualidade. A ideia inicial é que, através do overtrading, ou seja, através de operações excessivas, você force algumas situações estressantes para poder lidar com elas, você force situações estressantes para que, sob pressão, você possa gerenciar o seu risco, conduzir o seu condicionamento psicológico, e a gente força bastante operações para que você opere muito mesmo e reforce aí essa experiência operacional. Então, nessa fase, fazendo apenas 15 trades, a ideia é que você tenha 5 dias positivos. E não importa muito a quantidade. Esse positivo pode ser em R$1, ou em R$10, ou em R$100. Tanto faz. A ideia é que, se você terminou o dia fazendo 15 operações e conseguiu ficar positivo, se você fizer isso 5 dias consecutivos, você está apto para ir para o próximo nível. Então, nesse momento, a gente está trabalhando um pouco do condicionamento financeiro, além de experimentar algumas das técnicas que serão ensinadas ao longo do programa TNT. A ideia é que aqui você comece a colocar em prática os assuntos operacionais que são abordados no curso. E justamente por te impor relativa pressão, porque estamos lidando nessa fase já com dinheiro de verdade, você vai ter aí algum condicionamento psicológico também, assim como no nível anterior. Indo para o nível 3, a gente já começa a aumentar esse desafio. A ideia é que você continue lidando com condicionamento financeiro. A ideia é que você comece também a consolidar algumas das suas técnicas e que você continue também trabalhando o seu psicológico, porque ele vai estar constantemente pressionado. Só que nessa fase a gente vai aumentar o capital para R$4.000 de margem e 200 ações, que seriam 2 lotes mínimos, tá? O seu stop diário vai ser de R$200, seu stop semanal de R$600, seu stop mensal de R$1.200. O número de entradas, a partir de agora, é de 10 entradas e 10 saídas, ou seja, 10 trades completos, 10 day trades completos. E qual que seria a sua meta? Dessa vez você tem meta de ganhos. Você precisa ganhar 5 dias consecutivos R$100 em cada um dos dias. Se você fizer isso, repara que você já passou pelas etapas anteriores por um condicionamento psicológico, um condicionamento operacional, um condicionamento de gestão de risco, além de a consolidação de uma série de técnicas. Partindo daí, a gente já começa a falar num nível 4, que já começa a se aproximar de ganhos reais, ganhos que já possibilitam fornecer uma renda mínima para pagar aí algumas contas, tá? O que seria esse nível 4? É um nível onde você vai começar a lidar com gestão de ganhos, onde a gente começa a falar um pouco de loss from top, botar o loss from top em prática. Lembra que ele foi abordado na aula de gestão de risco, os 6 tipos de stop.
A gente vai começar a consolidar o seu DNA operacional, além de continuar condicionando o seu psicológico, a sua parte emocional. Nessa fase, a ideia é que você tenha R$ 8.200 para servir de margem de garantia para operar aproximadamente 500 ações com um stop diário de R$ 400 e o stop semanal de R$ 1.200 e um stop mensal de R$ 2.400. Repara que a margem necessária é de 8.200 e você pode tomar até 2.400 de stop mensal. Por que isso? A ideia é que você tenha gordura para poder tomar stop e no mês seguinte continuar operando com essa mesma quantidade de lotes de ações, tá ok? Bom, é importante que nesse nível a exigência de operações caia, vai ser algo em torno de 5 operações, 5 trades, 5 entradas, 5 saídas, tá? E a tua meta é seguir com 5 dias consecutivos com ganhos de R$ 400. Bom, como eu já falei, nesse ponto você vai trabalhar a gestão de ganhos, consolidação do seu DNA operacional e o seu condicionamento psicológico, tá? Qual que é a ideia aqui principal por trás desse trading plan? Como é que ele foi basicamente raciocinado? As perdas de R$ 100 elas são proporcionais às 100 ações, tá? Considerando que se você toma 1 centavo de stop, você vai perder apenas R$ 1, mas ela engloba os custos operacionais. Então, quando você está operando numa conta real, você precisa levar em consideração o quanto você está gastando em corretagem e emolumento, tá? Você está diante de uma situação real, não dá para encarar só ganhos brutos. Então, quando eu falo em ganhos, eu estou me referindo a ganhos reais no mercado. O trading, a margem, ela é sempre calculada para sobrar dinheiro. Esse dinheiro é uma gordura que está reservada para você queimar ela durante o seu período de aprendizado. No nível 3, o capital necessário é de R$ 4.000, certo? No nível 4, o capital necessário é de R$ 8.200. Acontece que no nível 3, você tem o objetivo de fazer R$ 200 de ganho. Se você não tiver capital suficiente para ir para o nível 4, eu aconselho você seguir operando no nível 3, ganhando dinheiro, acumulando o capital, até que você tenha a quantidade necessária para poder partir para o nível 4. Não trabalhe no seu limite de margem financeira, tá? Eu sei que para operar 500 ações você pode fazer isso com menos de R$ 8.200, mas aquele número está lá por conta de um cálculo. Foi dimensionado para que pudesse arcar com a margem de garantia e sobrasse dinheiro para você operar, tá? Via de regra, se você pegar ali os R$ 2.400 aceitos para se perder ao longo de um mês no nível 3, se a gente pega esse número e multiplica ali por 3, a gente vai ter um número de R$ 7.200. Então, na prática, com mais ou menos R$ 1.000 você consegue operar meio quilo de ações e os R$ 7.200 são basicamente gordura que você pode queimar ao longo de 3 meses péssimos. Mas acredita em mim, se você chegou no nível 4, dificilmente você vai queimar dinheiro desse jeito, tá ok? Por último, é importante ressaltar que passando o nível 4, você vai cair num nível de evolução contínua. E esse assunto é abordado mais para frente no módulo 5 do programa TNT, onde a gente fala do plano de evolução contínua. Como é que o trader usa essa mesma metodologia de trading plan para ele atingir níveis cada vez maiores em termos de tamanho de lote operado, em termos de meta financeira e stops admitidos. Beleza? Mas por enquanto é cedo, o que eu recomendo é que você siga à risca esse trading plan. Claro que, se você não tem o dia inteiro para operar na frente do mercado, você pode ajustar algumas dessas regras. Você não precisa exigir de você mesmo que você faça 30 operações num único dia se você não tem tempo para isso. Então, claro que esse plano que eu apresentei para você é apenas um modelo e ele pode ser readaptado. Mas se você tiver condições de seguir ele, eu recomendo, porque eu posso te dar uma certeza. Se você passar por essas 4 fases, esses 4 níveis que eu acabei de apresentar, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um trader consistente. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas têm dificuldade de lidar com os fracassos delas. Elas não conseguem admitir. Então é mais fácil culpar o trading plan dizendo que ele é impossível de ser colocado em prática
do que de fato encarar essa realidade e superar os desafios que ele te impõe. Então, se você estiver realmente disposto a encarar esse desafio, a colocar isso em prática e a superar as metas propostas, eu tenho certeza absoluta que ao final dos 4 níveis você vai ter todas as qualidades necessárias para se tornar um trader nível 3. De volta para o slide. Bom, agora que eu fiz essas considerações finais, eu tenho aqui todos esses níveis devidamente consolidados aqui para vocês, tá? Desde o nível 0, 1, 2, 3, 4, o capital que é necessário em cada um dos níveis, o tamanho do lote que você deve operar, o stop diário, o stop semanal, o stop mensal e o número de trades, a meta que você tem que buscar. Olha que interessante, a primeira meta do nível 0 não é uma meta financeira, é uma meta de você não bater o stop, né? Você não está buscando ganhos de fato, certo? A condição para você passar para o nível seguinte é simplesmente não bater o stop. E aí a meta seguinte, repara, é não bater o stop só que na conta real. E a meta seguinte é não apenas não bater o stop, como conseguir se manter positivo. Somente a partir do nível 3 a gente começa a falar de números, de ganhos em si. Repare que para você chegar no nível 3, você vai ter que evoluir em uma série de quesitos. E a proposta do plano de trading é justamente este: fazer com que você aprenda habilidade por habilidade para que você chegue lá na frente com o desafio de fazer dinheiro devidamente munido, devidamente orientado, para que você não meta os pés pelas mãos fazendo overtrading, segurando stop e coisas desse tipo, tá ok? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. A gente volta a abordar esse mesmo assunto mais para frente, com mais profundidade, como já disse. A gente vai ter essa mesma tabelinha, esse mesmo esquema de evolução para mini índice e para dólar, isso no módulo 5. E vamos falar do plano de evolução contínua também no nível 5. Mas aqui é só para você já ter uma ideia de como um trader pode desenvolver um trading plan e no que consiste esse trading plan, tá? Lembra que existe um propósito por trás de cada um desses níveis. A gente não está falando no início de ganhar dinheiro, porque um trader ele não deve começar a operar no mercado para ganhar dinheiro. Ele deve começar a operar no mercado para aprender a ganhar dinheiro. E aí, os frutos que ele vai colher a partir desse processo serão uma consequência natural. A gente se vê numa próxima aula. Forte abraço!